Vamos resolver aqui a questão número 77, que trata da refração de ondas que são bidimensionais. No caso, aí são ondas planas. A questão diz o seguinte: um vibrador produz ondas planas na superfície de um líquido com frequência f de 10 Hz e comprimento de onda igual a 28 centímetros. Ao passarem do meio 1 para o meio 2, como mostra a figura, foi verificada uma mudança na direção de propagação das ondas. Dados seno de 30 igual a cosseno de 60, que é igual a meio, seno de 60, que é igual a cosseno de 30, que vale raiz de 3, sobre 2, tá? Seno de 45, que é igual a cosseno de 45, que vale raiz de 2 sobre 2. Bom, no meio 2, os valores da frequência e do comprimento de onda serão respectivamente iguais a... Então, o problema está querendo saber da gente quanto vale a frequência no meio 2, né? Que é esse meio aqui de baixo, tá certo? E qual é também o comprimento de onda neste meio, ok? Notem que o problema nos diz que um vibrador produz ondas planas na superfície de um líquido com frequência de 10 Hz. Essa é a frequência do vibrador, é a frequência com que ele gera ondas. Então, cada vibração do vibrador corresponde a uma onda gerada, certo? Logo, a frequência do vibrador é a mesma frequência da fonte. Como nós sabemos, aqui ocorre a passagem de uma onda de um meio 1 para um meio 2. Portanto, ocorre aí refração. Se ocorre refração, nós sabemos que a frequência da onda não se altera. Então, tanto a frequência no meio 1 quanto a frequência no meio 2 tem o mesmo valor. É igual a 10 Hz. Ok? Aí nós já temos a primeira parte da resposta. Isso porque, como eu disse para vocês, o fenômeno de refração, a frequência não sofre mudança, certo? Agora nós precisamos determinar o comprimento de onda. Como nós faremos isso, né? Notem que o problema já disse o valor do comprimento de onda no meio 1. O comprimento de onda no meio 1 é igual a 28 centímetros, correto? Então nós sabemos aqui, ó, que no meio 1 a frequência é igual a 10 Hz, o comprimento de onda neste meio é igual a 28 centímetros, e o que nós queremos é saber qual é a frequência no meio 2, isso a gente já descobriu, também é 10 Hz, e agora qual é o comprimento de onda no meio 2. Notem que nós não temos velocidade, né? A velocidade de propagação da onda não foi dada. Se fosse, bastaria a gente utilizar que V é igual a lambda F no meio 2. Claro que se a velocidade da onda no meio 2 tivesse sido fornecida, né? Mas não foi, então não adianta. O que nós podemos usar para resolver esse problema? Notem, o problema trouxe aqui alguns ângulos, não é verdade? Talvez a gente possa usar a lei de Snell, porque tem uma parte da lei de Snell que diz que o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual ao comprimento de onda no meio 1 dividido pelo comprimento de onda no meio 2. Então, ó, eu tenho comprimento de onda no meio 1 e eu quero comprimento de onda no meio 2. Se eu souber o ângulo de incidência e o ângulo de refração, eu consigo fazer isso, né? Tem certeza que alguém já pensou aí assim, o ângulo de incidência pode ser 45 e o ângulo de refração pode ser 30. Bom, isso não está de todo errado, mas também não está de todo certo. Por quê? Estes ângulos representados aqui na figura, tá? São ângulos formados entre as frentes de onda e a fronteira de separação. Notem, ó, aqui está a fronteira de separação, aqui a frente de onda. O ângulo de 45 graus é formado entre a frente de onda incidente e a superfície de separação. E o ângulo de 30 graus é formado entre a frente de onda refratada e a superfície de separação. E por definição, ângulo de incidência e ângulo de refração são formados considerando o raio de onda e a normal, correto? Mas como então a gente pode chegar nesses valores, né? Nos ângulos de incidência e ângulo de refração?
Vou mostrar para vocês uma consideração muito interessante. Acompanhem aqui. Imaginem que eu tenho aqui a superfície imaginária de separação entre o meio 1 e o meio 2, correto? Então, tipo, aqui em cima é água, é ar, e ali embaixo é água, ok? Vou desenhar aqui uma frente de onda incidente, tá? Que são essas em azul aqui. Então, vou desenhar a frente de onda incidente, ok? É essa. Percebam que o problema diz, né? Que as ondas estão indo do meio 1 para o meio 2. Então, por isso que eu sei que as que estão em azul são as frentes incidentes, tá bom? Notem que o ângulo entre essa frente de onda e a superfície de separação entre o meio 1 e o meio 2 é igual a 45 graus, não é isso? Bom, observem que eu posso traçar o raio de onda que representa a direção de propagação dessa onda. Seria esse carinha aqui, ó. Notem. Esse aqui seria o raio de onda que determina a direção de propagação da onda incidente, não é verdade? Notem que esse raio de onda incide nesse pontinho aqui, ó. É o ponto de incidência, ok? Este raio de onda, como eu disse anteriormente para vocês, tem uma propriedade. Ele é perpendicular à frente de onda. Então, esse ângulo aqui, ó, equivale a 90 graus, correto? Por definição, o ângulo de incidência é formado entre o raio de onda incidente e a reta normal à superfície. Portanto, é uma reta perpendicular à superfície de separação entre os dois meios, que é essa em vermelho aqui, ó. Notem que ela é perpendicular à superfície de separação entre os meios. Quem é o ângulo de incidência? É esse carinha aqui, formado entre o raio de onda e a normal, correto? Observem uma coisa. Nós não sabemos quanto esse ângulo vale, mas a gente pode determinar. Vocês conseguem enxergar o triângulo formado entre a frente de onda, parte do raio de onda e a superfície de separação entre os meios? Enxergaram esse triângulo aí? Notem, nós conhecemos dois ângulos internos desse triângulo. Um é 45, o outro é 90. Concordam que nós podemos determinar quanto vale esse ângulo aqui, ó? O ângulo X? Por que eu posso determinar? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180. Então, ó, eu posso afirmar que 45 mais 90 mais x deve ser igual a 180, correto? Logo, 45 mais 90 vai dar para a gente o que aqui? 45 mais 90 vai ser igual a 135. 135 mais x, que é igual a 180. Logo, x é igual a 180 menos 135. Isso fornece para a gente quanto? 45 graus. Observem aqui nessa figura. X e Y são dois ângulos complementares. Significa que x mais y devem formar um ângulo de 90 graus. Portanto, se x vale 45, quanto vale y? Y vai ser igual a 45, porque ficaria 90 menos 45. Então, quanto é o ângulo de incidência? O ângulo de incidência mede 45 graus, ok? Detalhe, isso não é válido somente para o caso do ângulo de incidência ser 45 graus. Isso vale para qualquer caso, tá? O ângulo formado entre a frente de onda e a fronteira de separação entre o meio 1 e o meio 2, ou superfície de separação, tem valor numérico idêntico ao ângulo de incidência. Então, sempre que um problema trouxer para vocês o valor do ângulo entre a frente de onda e a superfície, vocês já podem saber
que aquele valor ali é idêntico ao ângulo de incidência ou o ângulo de refração. No caso aqui, ó, nós podemos provar a mesma coisa para o ângulo de 30 graus, tá certo? Nós podemos provar que o ângulo de refração tem valor numérico igual a 30 também, utilizando a mesma estratégia de traçar a frente de onda, o raio de onda e de definir quem são os ângulos aqui nessa figura. Com essa mesma estratégia, nós provamos que o ângulo de refração é igual a 30 graus nesta figura, nesta situação, certo? Sendo assim, nós acabamos de descobrir qual é o valor do ângulo de incidência e qual é o valor do ângulo de refração. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar a lei de Snell para determinar quanto vale o comprimento de onda no segundo meio. E aí, o que eu vou fazer? Como ficaria? Eu tenho que seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração é igual ao comprimento de onda no meio 1, onde eu meço o ângulo de incidência, sobre o comprimento de onda do meio 2, que é onde eu meço o ângulo de refração. Com isso, eu encontro que o ângulo de incidência é 45, então eu tenho aqui seno de 45, dividido por seno do ângulo de refração, que é 30, igual a... O comprimento de onda no meio 1, o problema disse para a gente que era 28 centímetros. E o comprimento de onda no meio 2 é o que eu quero determinar, correto? O exercício também forneceu para a gente o valor do seno de 30 e do seno de 45, né? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 30 é meio. Então, substituindo esses valores aqui, eu tenho que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 30 é meio, que eu vou colocar em fração, tá? Isso vai ser igual a 28 dividido por lambda 2. Notem, isso aqui é uma divisão de fração, então eu vou colocar aqui, ó, mantém a primeira, raiz de 2 sobre 2, multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é meio, o inverso disso é 2 sobre 1. Logo, isso vai ser igual a 28 dividido por lambda 2. Vamos resolver isso aqui. Observem ainda que esse 2 dá para simplificar com esse 2, né? Então, ficaria aqui somente raiz de 2. Raiz de 2 é igual a 2,8 dividido por lambda 2. Então, multiplicando cruzado, nós temos que lambda 2 é igual a 28 dividido por raiz de 2. Raiz de 2 pode ser aproximada por 1,4. Então, eu teria aqui que lambda 2 é igual a 28 dividido por aproximadamente 1,4. Com isso, eu tenho que o comprimento de onda no meio 2 é igual a 20 centímetros. Portanto, está aí a resposta do problema, né? A frequência no meio 2 é a mesma, 10 Hz, e o comprimento de onda é 20 centímetros. Portanto, a resposta é o item B. Daria para a gente saber, tá? Que o comprimento de onda diminui, porque olha só aqui na figura, ó, a distância entre duas cristas consecutivas reduz. E como a gente sabe, a distância entre duas cristas consecutivas representa o comprimento de onda. Portanto, na figura já ficava claro para a gente que haveria uma redução no comprimento de onda. E como nós sabemos, né, tem uma consequente redução na velocidade de propagação da onda também, ok? Com isso aí, nós finalizamos o exercício, tá bom? Vou deixar agora uma lista de atividades para vocês. Façam, né, com muito cuidado, com muito carinho. E qualquer dúvida, me procurem para solucionar estas dúvidas, tá bom? Até mais, gente. Bom final de semana para vocês.